De tempos em tempos rola na música uma parada meio curiosa, que é de duas bandas que têm muitas coisas em comum coexistirem, mas aí só uma estoura e conquista o estrelato, enquanto a outra não consegue seguir pelo mesmo caminho. Quem observa isso de perto, obviamente, não consegue ficar sem notar e comentar sobre. E é daí que saem umas teorias muito loucas e até interessantes. Uma dessas histórias que tem rolado há um tempinho já é a de que o Arctic Monkeys teria copiado, entre aspas, o Milburn, ou pelo menos usou a fórmula dos caras e roubou o lugar deles de destaque da cena britânica dos anos 2000. Apesar da forma calorosa que o tema é tratado em alguns fóruns de fãs da internet, não dá pra ter certeza de muita coisa nessa afirmação, mas pelo menos dá pra observar algumas similaridades que deixam aquela pulga atrás da orelha. Bom, as duas bandas surgiram na mesma cidade e foram se desenvolvendo na mesma cena, só que apenas uma estourou pra valer, enquanto a outra chegou a se separar até. Nisso dá pra levar questões além do quão parecidas as duas são, mas também porque só uma alcançou o sucesso se ambas faziam praticamente a mesma coisa. Entre hype e flop, uma banda inspirou a outra, de forma que dessa ligação saíram até projetos paralelos e uma colaboração no Tranquility Base Hotel and Casino. Ficou curioso pra saber sobre essa relação entre o Arctic Monkeys e seu irmão gêmeo esquecido? Então se liga no vídeo de hoje que a gente vai tentar sacar o que rolou por trás dessa história. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui no Minuto Indie. E já aproveita e segue a gente nas redes sociais, todas as nossas redes sociais são @Minuto Indie. Mas então, talvez você deve estar se perguntando aí agora, quem é o Milburn? O Milburn foi formado em Sheffield, assim como os Monkeys, só que um ano antes, em 2001, enquanto o Alex Turner e companhia se juntariam apenas em 2002. Se na formação do Arctic Monkeys, Alex Turner e Jimmy Cook ficaram um tempo para decidir quem seria o guitarrista principal, no Milburn os caras se reuniram sem saber muita coisa. Os dois irmãos Joey Carnell e Lewis Carnell, depois de conhecerem Tom Hawley e John Green, foram vendo quem se dava melhor com cada instrumento. John Green já mandava um pouco de bateria, então ele ocupou esse cargo na banda. Dos outros três, o que menos desenrolava na guitarra era o Joe Carnell, um dos irmãos. Se ele não era um bom guitarrista, ele era o que melhor se saía nos vocais. Daí ele ficou com um baixo e com um posto de vocalista. Assim, as guitarras ficaram com o Lewis Carnell e com o Tom Hawley. O começo dos caras não foi nada meteórico, mas foi bastante para eles serem conhecidos na cena local. Nesse período, eles só tinham algumas demos gravadas, mas os shows da banda eram bastante cativantes. Em uma entrevista para Enemy em 2009, o ex-baixista do Arctic Monkeys, Andy Nicholson, falou que o Milburn foi uma das primeiras bandas que eles viram ao vivo e que a interação deles com o público nos shows foi o que fizeram eles pensar, talvez a gente pode fazer isso também. Depois desses primeiros anos mais caseiros, em 2005, eles assinaram com a Mercury Records. A essa altura, o Arctic Monkeys já vinha ganhando espaço de uma maneira mais rápida e consistente que eles. Isso é engraçado, porque em alguns shows, o Arctic Monkeys era a banda de abertura para o Milburn. Chegou 2006 e as duas bandas lançaram seu álbum de estreia. O Arctic lançou Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, em janeiro, enquanto o debut do Milburn, Well Well Well, só saiu em outubro. A recepção em torno da estreia do Milburn foi bem diferente em relação ao Arctic Monkeys. Enquanto os Monkeys já ocupavam um lugar de destaque no line-up do Reading Festival, o disco do Milburn não ganhou nem resenha na Enemy. A sensação geral era de que eles eram uma versão genérica de seus conterrâneos mais famosos, mesmo eles tendo vindo primeiro. Em 2007, de novo as duas bandas lançaram o disco. Existe toda uma mística em volta do segundo trabalho de uma banda, aquela pressão de se provar perante ao hype. Sobre os Monkeys, vocês sabem, o segundo álbum, Favorite Worst Nightmare, trouxe vários hits como Teddy Picker, 505, etc. Então eles tiraram de letra essa pressão do segundo álbum. Já pro Milburn, o flop foi ainda maior. De novo, o álbum sequer foi discutido pela mídia mais mainstream do Reino Unido, e dessa vez até a capa teve gente que implicou. Lançado 5 meses depois do segundo álbum do Arctic Monkeys, These Are Facts trazia uma capa meio bizarra que tentava ser psicodélica, mas parecia uma piração sem nexo com os caras com máscaras de animais. O som também não ajudava. Talvez pelo desânimo em ver a repercussão da estreia, nesse disco os caras são mais genéricos na fórmula rock agitado britânico. Durante esse período, o Milburn teve alguns hits como Sandy and the Boys e What You Could Have Won, mas nada muito sólido, sabe? Pra você ter uma noção, em 2007 o Arctic Monkeys já era headliner do Glastonbury, enquanto o Milburn nunca tocou no festival até hoje. Chegou 2008 e o Milburn decidiu encerrar as atividades. Como os caras não
não eram tão falados assim na mídia, até hoje não dá pra saber o real motivo da separação. Daí ficou o rumor de que era por causa da frustração e do flop. Depois do fim da banda, eles ainda mantiveram relações. E em 2017, 10 anos depois de ter lançado o último álbum, eles se reuniram para uma turnê e lançaram o terceiro álbum da banda, Time. Nesse álbum dá pra sacar um som mais amadurecido e não tão eufórico e jovial como no começo da carreira. Apesar do lançamento de Time, eles não deixaram ninguém se empolgar sobre uma volta mais definitiva e promoveram o álbum de uma forma tímida, mas com algumas entrevistas simpáticas até. Tipo uma que eles deram pro portal Louder, onde eles listaram 10 bandas de Yorkshire e condado de onde eles são. E é claro, eles citaram o Arctic Monkeys. Com o fim do Milburn e com o Arctic Monkeys tendo sucesso, mesmo mudando a cada álbum ao decorrer do tempo, essa ligação entre as bandas virou até uma teoria de fóruns de fãs na internet. Uma galera dizia que o Arctic Monkeys sacou a forma dos caras e evoluiu a parada, mas que ainda assim deviam muito ao Milburn. Assim como tinha gente falando que nada a ver, apesar do Milburn surgir antes, os Monkeys souberam vender seu peixe e que a banda já mudou tanto de sonoridade que não faz sentido essa história de que eles copiaram Milburn. Mas agora, entrando de leve na discussão, as bandas realmente são parecidas? Em termos de som, os caras têm a mesma vibe sim. As guitarras meio pesadinhas e bem rápidas são marca registrada das duas bandas, principalmente no jeito de colocar riffs grudentos que disfarçam os acordes simples. Dá pra até fazer uma boa comparação entre Ted Picker do Arctic Monkeys com Sand and the Boys do Milburn. Em questão de letra já tem uma diferença aí. Enquanto o Milburn era mais básico ao abordar aquela insegurança romântica da adolescência, o Alex Turner já era cheio das metáforas, citando poemas e cenários mais pessoais. Isso é engraçado porque, olhando dessa forma, em tese seria mais fácil pegar a galera com as letras mais bobinhas, entre aspas, do Milburn, com frases mais fáceis, mas no final o que bombou mesmo foi essa vibe excêntrica dos Arctic Monkeys. No ao vivo as bandas se pareciam, porém mais pela galera que colava no show e dava o clima do que pela performance em si. Até porque tem que ter um certo parâmetro para observar nessa parte, já que o Milburn tocou apenas em casas de shows e alguns poucos festivais, diferente do Arctic. Mas em cima do palco, o frontman do Milburn, o Joey Carnahan, era o mais animado, mas ainda assim tímido, parecido com o Alex no começo. Porém, o que destacou o Arctic Monkeys, não só em relação ao Milburn, mas também das outras bandas britânicas da época, era a voz do Alex, que desde o começo já tinha um lance mais único e que até hoje rende discussões entre os fãs sobre qual a melhor fase vocal dele. Bom, nesse quesito, o Joey Carnahan não apresentava nada demais. Mesmo assim, se você procurar no YouTube apresentações do Milburn naquela época, dá pra ver que os caras mandavam bem e que a galera super correspondia. Algo legal de comentar é que talvez você tenha ficado curioso sobre como era o cenário desse indie rock britânico no começo dos anos 2000. Quais eram as influências em comum que fizeram o som dessas duas bandas serem parecidos? Nesse período, o cenário britânico era basicamente cada banda fazendo seu rolê. O The Libertines, que estourou logo no começo da década, tinha uma pegada meio punk com ska também. Enquanto isso, Muse e Coldplay iam incorporando o pop rock ao seu som, mirando as arenas mundo afora. Já as bandas que foram surgindo depois no mainstream, como Kaiser Chiefs e Kasabian, soavam com uma versão atualizada do Britpop dos anos 90. E também tinha uma galera mais good vibes, tipo The Cooks, que faziam um indie rock mais pop. Nesse rolê, Arctic Monkeys e Milburn se aproximavam mais do Franz Ferdinand, principalmente pela dinâmica das guitarras, que lembravam bandas britânicas dos anos 70, como The Clash e The Police, mas também tinham muito do que estava rolando nos Estados Unidos dos anos 2000 dos refrões radiofônicos. Se você ficou ainda mais curioso sobre esse cenário dos anos 2000, vale conferir um vídeo que a gente fez falando sobre como era a música nessa década, além do indie rock britânico. Tá, beleza, as duas bandas se parecem, mas elas tiveram ou ainda têm alguma ligação? Então, como a gente já disse no começo, o Arctic Monkeys já abriu shows para Milburn, então os caras tinham uma certa proximidade. Com o tempo, os membros das duas bandas foram se envolvendo mais musicalmente e daí saíram até alguns projetos. Lembra daquele primeiro baixista do Arctic Monkeys, o Andy Nicholson, que saiu da banda ainda no começo de 2006? Então, ele participou de uma outra banda do Joey Carnahan, do Milburn, o The Book Club. Isso rolou quando o Milburn se separou em 2008. Sobre o som não tem muito segredo não, é a mesma pegada do Milburn, ou seja, bem parecido com o Arctic no começo da carreira. O mesmo Joey Carnahan do Milburn também tem um projeto que conta com o baterista do Arctic Monkeys, o Matt Helders. Pois é, o nome é Good Cop, Bad Cop. O Joey enviou umas demos pro Matt pra ver o que ele achava. O Matt gostou do que escutou e se ofereceu pra finalizar a produção das músicas. Daí, em 2019, lançaram um álbum também com o nome de Good Cop, Bad Cop. O som desse projeto já é um pouco puxado pro synth pop de leve, com umas baterias eletrônicas e uns teclados
estilos que lembram os anos 80. Um ex-membro do Milburn, que é bastante próximo dos Monkees, é o Tom Rowley, que era guitarrista e que desde 2013 faz parte da banda de apoio nas turnês do Arctic Monkeys, onde ele toca teclado e guitarra. No ambicioso álbum Tranquility Base Hotel and Casino, os Monkees chamaram uma galera para participar, entre eles James Wrighton do Klaxons e o baixista Cam Maverick, que toca nas turnês do Tame Impala. No meio dessa galera, o Tom Rowley também participou. Inclusive na 4 Out of 5, é ele que toca a guitarra naqueles solos finais, junto com os riffs distorcidos do Jimmy Cook, guitarrista do Arctic Monkeys. Uma curiosidade bacana também é que quando o Tom Rowley casou em 2014, o Matt e o Alex foram, e tem umas fotos bem bacanas da ocasião com o Alex cantando e agitando a galera. Enfim, o que a gente quer dizer mesmo é que, mesmo surgindo na mesma cena e tendo as mesmas influências, a diferença de sucesso entre Arctic Monkeys e Milburn foi mais pela forma de que cada banda foi evoluindo. Não dá pra saber muito do que o Milburn fazia em termos de promoção do seu som, mas em relação ao Arctic Monkeys, ele ainda no começo já pensava em umas paradas tipo distribuir CD de graça nos shows com informações sobre a banda e coisas do tipo. E isso numa época onde o CD era uma mídia super importante. Esse rolê dos CDs também foi super importante porque ajudou eles a estourarem através do MySpace, uma rede social lá daquela época, que talvez alguns lembrem. Assim, eles pegaram o lugar perfeito no bonde da transição de gerações, principalmente no compartilhamento de música. Cada banda tem sua trajetória e ao longo das décadas isso já rolou outras vezes, tipo os Beatles e o The Kinks. Apesar dos Rolling Stones e dos Beach Boys sempre serem apontados como os rivais dos Beatles, o The Kinks era a banda que mais se aproximava em termos de som, mas obviamente não teve o mesmo impacto que os garotos de Liverpool. O que dizer também das bandas que vieram depois do Nirvana e que sempre foram comparadas, tipo Silverchair ou The Vines. Enquanto o Arctic Monkeys se tornou a maior banda britânica dos anos 2000, o Milburn infelizmente parou no tempo e não conseguiu evoluir. Comparações sempre vão rolar, faz parte, e é claro que com isso vem algumas coisas chatas como a pressão desnecessária e a obrigação de fazer sucesso. Mas o que importa mesmo é o lado da nostalgia, da identificação, das coisas que tornam as bandas curiosamente icônicas.